A graça e a paz esteja convosco hoje e sempre. Estamos iniciando mais um Palavra de Deus para hoje. Hoje, dia 8 de dezembro de 2020. Já estamos no apagar das luzes do ano de 2020. Graças a Deus. Eu já queria te pedir para que você se inscrevesse no meu canal do YouTube, canal Luiz Melquiades Júnior, Palavra de Deus para hoje. E lá você curtisse, compartilhe, divulgue, incentive outras pessoas a se inscrever no canal para que o canal possa crescer e que nós possamos levar cada vez mais longe a palavra de Deus. Essa palavra que todos os dias vem ao encontro do nosso coração, com uma palavra de conforto, uma palavra de exortação, uma palavra de exaltação, uma palavra de acordo com a nossa necessidade. Muitas e muitas pessoas têm falado o quanto estão sendo proveitosas essas palavras. E para que esse programa continue, eu preciso da sua ajuda, através da sua participação, da sua inscrição no canal. Eu conto com você. Vamos pedir para que o Senhor Deus fale conosco nessa noite. Hoje nós vamos falar sobre a chama que não pode se apagar. Eu vou te convidar hoje a não deixar a sua chama se apagar. O texto bíblico hoje está em Levítico, capítulo 6, versos do 8 ao 13. Levítico, capítulo 6, versos do 8 ao 13. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: dá ordem a Arão e a seus filhos, dizendo: esta é a lei do holocausto. O holocausto será queimado sobre o altar toda a noite até pela manhã, e o fogo do altar arderá nele. E o sacerdote vestirá a sua veste de linho e vestirá as calças de linho sobre a sua carne, e levantará a cinza quando o fogo houver consumido o holocausto sobre o altar, e porá junto ao altar. Depois despirá as suas vestes e vestirá outras vestes, e levará a cinza para fora do arraial em um lugar limpo. O fogo que está sobre o altar arderá nele e não se apagará. Mas o sacerdote acenderá lenha nele cada manhã, e sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. O fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. A palavra de Deus diz que Deus fez a luz e viu que era boa. Por isso, colocou sua luz em nossas vidas e nos ensinou a andar segundo essa luz. Infelizmente, algumas pessoas, porque acontecem algumas coisas, deixam que o esfriamento apague a luz, apague a chama que está no nosso coração. O texto de Levítico 6, do 8 ao 13, fala sobre o sacrifício no altar. O altar ficava fora do tabernáculo e o fogo era levado para dentro do santuário para acender as lâmpadas e o incensário. Nadab e Abiú desobedeceram esta regra e por isso foram condenados. Basta você ver lá em Levítico 10:1. Todos precisavam ver o fogo e a fumaça subindo do tabernáculo, como sinal de que o sacrifício estava sendo oferecido e as orações subiam para Deus. Por isso era muito importante manter essa chama acesa constantemente.
O altar, hoje, é a nossa vida. Como o templo do Espírito Santo, como está em Coríntios 3,16. Por isso devemos entender essa mensagem de forma pessoal, entendendo o significado dessa chama. Lembre-se, o altar hoje é a nossa vida. Nós somos o templo do Espírito Santo. Peço que você entenda bem essa mensagem, trazendo para você o significado dessa chama. E eu já te faço uma pergunta: como está a chama do seu coração? Vamos refletir sobre essa chama, aplicando ela às nossas vidas. O que é a chama? A chama do altar hoje tem um sentido para a nossa vida e por isso precisamos entender, para cuidar e manter acesa a brasa em nosso coração. A chama, ela pode simbolizar a sua consciência, a nossa consciência, porque a chama é a luz interior. A nossa luz interior é essa chama para os olhos de Deus. A chama pode simbolizar também o amor, porque o amor é quem aquece o nosso coração. A chama pode significar a fé que ilumina os nossos olhos espirituais. A chama é também a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é luz para o nosso caminho, é lâmpada para os nossos pés. A luz de Deus vem sobre nossa consciência, renovando a nossa mente. Então o amor de Deus nos aquece com a sua presença e fé, que nos faz acreditar no invisível. Através das Escrituras, que nos ensinam a verdade que liberta das trevas. Há uma chama acesa no seu coração. E eu digo, o que é que pode apagar essa chama? Existem algumas coisas que servem para esfriar e apagar a luz que Deus coloca em nossas vidas. Por isso precisamos identificar e evitar tudo que nos afasta da luz, tudo que nos afasta de Deus. Algumas situações podem e tentam apagar a nossa chama. A primeira situação é o pecado, porque o pecado nos leva às trevas. O desamor esfria o nosso coração. O medo traz dúvida para o nosso coração. O desconhecimento a respeito da verdade. Nós precisamos entender e conhecer e buscar conhecer cada vez mais a Deus. Infelizmente, muitas pessoas estão tomadas pelas trevas e frieza por causa do pecado, que faz esfriar o amor, levando ao medo. Por não conhecer a verdade da palavra, a palavra de Deus que liberta, muitas vezes nós nos afastamos de Deus. E eu te falo nessa noite, cuide da chama em seu coração. Procure reacender essa chama. E como você faz isso? Quando percebemos que a nossa chama está se apagando, precisamos cuidar para reacender essa luz em nosso coração. E para reacender essa chama, nós precisamos primeiro de vigilância. Precisamos estar sempre atentos a tudo que está ao nosso redor, para não deixar que nada venha a apagar ou esfriar nossa chama. Precisamos renovar o amor. Precisamos voltar ao primeiro amor, as coisas
que nos levaram a acender essa chama por Deus. Precisamos buscar essa renovação dioturnamente. Precisamos fortalecer a nossa fé. Não podemos ser mornos na fé. Precisamos do perdão de Deus. E esse já veio através de Jesus que nos salva. Basta-nos estar ligados ao trono. Para reacender a chama no coração é preciso sempre estar vigilante para perceber sinais de esfriamento e então renovar sempre o seu amor totalmente para Deus. Sempre fortalecer na fé, recebendo o perdão de Deus que nos renova. E eu te falo, meu irmão, acenda a chama no seu coração. Não deixe sua chama apagar. A chama em seu coração precisa ser cuidada. E você quer um exemplo? Quando você estiver próximo a uma lareira, próximo a uma fogueira, tenta separar uma brasa, deixa ela longe da chama, deixa ela longe da chama, e você vai ver que ela vai esfriando, esfriando, cria aquela cinza branca por cima e por fim apaga. Assim somos nós. Quando nós não estamos no meio do braseiro, nós somos como uma brasa solitária, que a tendência é apagar. Então vamos procurar acender nossa chama no amor, na fé, na confiança em Deus. Vamos nos afastar do pecado. Eu sei que nós somos seres falíveis, mas devemos procurar ser infalíveis, não ter falha o máximo possível. Vamos pedir em oração para que o Senhor Deus esteja sempre acendendo, cuidando da fogueira e recebendo o nosso sacrifício. Vamos estar sempre atentos e buscar constantemente a presença de Deus para que nós não esfriemos. Se algo aconteceu e esse algo foi como um balde de água fria em sua vida, saiba que o Senhor te ama e Ele quer reacender esta chama para fazer você uma brasa viva e luz para este mundo. Reacenda a sua chama. Busque na palavra, busque no amor, busque no perdão, perdoe para ser perdoado. Mude suas atitudes ao invés de querer que o mundo mude. Às vezes a mudança está em nós que precisamos de mudança. Procure estar mais próximo, leia mais a palavra. Se ofereça como sacrifício vivo. Fale do amor de Jesus para outras pessoas. Reacenda a sua chama e ajude outras pessoas a reacenderem as suas. O Senhor Deus está de braços abertos, porque Ele te ama tanto que Ele deu o seu Filho Jesus para que morresse pelo meu e pelo seu pecado. Já fomos livres, libertos do pecado. Agora resta-nos mantermos longe desse pecado. Façamos com que as coisas sejam novas a cada dia. Amemos mais, sejamos mais caridosos, sejamos mais compreensivos, sejamos menos ansiosos. Deus quer que você reacenda a sua chama. Hoje é a tua oportunidade. Ore ao Senhor, peça para que Ele te coloque no braseiro. Sinta a chama do Senhor. Sinta o calor
do Espírito Santo, fogo consumidor, para que você esteja cada dia mais próximo, mais aceso, e a chama do seu coração não apague. Como diz a palavra, a chama não pode apagar. Você é templo do Espírito Santo e o teu coração é o altar de Deus. Por isso, reacenda a sua chama. Que Deus o abençoe, em nome de Jesus. Daí a pouco estaremos no YouTube, canal Luiz Melquiades Júnior, Palavra de Deus para hoje. Vá até lá, se inscreva, curta, comente, compartilhe, incentive outras pessoas a reacender a chama. Se tu uma bênção na presença do Senhor, reacenda a sua chama em nome de Jesus. Que o grande amor de Deus, que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e que a doce comunhão consoladora do Espírito Santo esteja com você hoje e sempre. Deus te abençoe. Não deixe sua chama apagar. Deus seja contigo. Receba meu beijo, um forte abraço. Saiba, eu te amo em Cristo Jesus. Você guerreiro, irmão em Jesus Cristo. Te espero amanhã, nesse mesmo horário, com mais um Palavra de Deus para hoje. Deus te abençoe. Graça e paz.